Bem, boa tarde, muito bem-vindos ao Parlamento. Estamos aqui hoje para fazer a audição da vossa petição, da petição que deu entrada no ano de 2019, mas que está agora a ser analisada por nós. Há aqui um requisito que deveria ter mais de 1000 assinaturas. No entanto, face ao vosso pedido de audiência, entendemos por bem realizar a audiência e por isso daria a palavra. Sei que está cá o primeiro peticionário, que é o Celso Nuno Ventura de Sá, Rui Jorge Lima Vieiro, Paulo Alexandre Duarte Rosa e Luís José Prieto Soares Vieira. Portanto, do lado, o meu nome é Eduardo Teixeira, eu sou o relator da petição, sou do grupo parlamentar do PST, está cá a senhora deputada Cristina Sousa, do Partido Socialista, e a deputada Marta Freitas, também do Partido Socialista, o seu deputado da Comissão de Trabalho, mas também presidente da Comissão de Educação, o deputado Firmino Marques, do grupo parlamentar do PST, e também representantes e assessores do Bloco de Esquerda e do PAN. Penso que é isto. E também assessor do Bloco de Esquerda. Dito isto, nós conhecemos a petição e antes de dar a palavra também aos grupos parlamentares, daria de imediato a palavra aos membros da delegação sobre o texto que nos apresentaram e dizer que têm 10 minutos de intervenção inicial e, portanto, dizer o que entendam sobre esta matéria. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Antes de mais, obrigado por nos terem recebido. Esta petição surgiu em 2019, mas que já tinha tido, da minha parte, um contributo do projeto de lei 739, na altura, à data de 16 de 3 de 2018, pronto, e foi na sequência desse contributo que eu, na altura, também dei a este projeto de lei que surgiu depois desta petição. Pronto, há aqui algumas questões que obviamente entendemos que deveriam ter algum aprofundamento, porque as situações da natalidade e de nós mudarmos completamente os paradigmas que temos atualmente são importantíssimos para todos nós, para o país e não só. Em 2010 já havia uma recomendação na plataforma portuguesa para os direitos das mulheres, que dizia que havia já na altura, em 2010, uma preocupação com este tema. A população de trabalhadoras da Europa estava a diminuir, enquanto a proporção das pessoas reformadas está a crescer 2 vezes mais depressa antes de 2017. A Europa não tem força de trabalho sustentável por muito mais tempo. Se alguém não der à luz a próxima geração de cientistas, professores, eleitores e contribuintes, será muito complicado mantermos aqui uma balança equilibrada. Afirmar que as mulheres em licença maternidade estão inativas ou não estão a contribuir para as sociedades destrói a sustentabilidade fundamental da nossa força de trabalho e da Europa como um todo. Estas questões todas vêm depois um bocadinho aqui também na petição que nós fizemos e no contributo que já tinha sido dado. E há aqui algumas questões que eu acho que eram importantes referir a nível do aumento das licenças, porque ainda acho que aquilo que está previsto ainda é muito pouco relativamente para a importância do tema e aqui a nível das entradas em vigor também, aquilo que estava previsto no projeto de lei na altura também do PAM, salvo erro, era do PAM, que havia aqui umas questões que eram importantíssimas salientar. E eu começava por salientar uma delas. As mães e os pais que obviamente decidam ser mães e pais deveriam ser protegidos aqui em caso de despedimento. Já existe essa contemplação, só que há uma questão que eu acho que falha ou que deveria ser levada em atenção, que são as avaliações. A proteção que existe está previsto no Código de Trabalho, a nível de despedimento, as pessoas que são pais e mães ou que adotem estão protegidas, mas eu acho que deveríamos ir mais além e até nos 3 anos subsequentes
nós fazemos um controle das avaliações. E isto porquê? Porque um dos critérios que existe no despedimento por extinção de posto de trabalho, o primeiro deles é precisamente a avaliação. Ora, se uma pessoa que foi mãe ou pai, se decidiu ser mãe ou pai e utilizou as licenças a que tinha direito e depois nas avaliações subsequentes for penalizado, obviamente vai estar depois na linha da frente. Se a empresa quiser e se efetivamente vier a utilizar a figura do despedimento por extinção de posto de trabalho, vai ter forçosamente aqui uma penalização, porque na avaliação decorrente do facto de ter sido pai ou mãe e de utilizar as devidas licenças, foi penalizado. Portanto, eu acho que aqui, além de proteger no caso do despedimento, deveria haver aqui uma proteção para as avaliações também que seriam importantes. Depois, também na petição, uma das coisas que nós tínhamos referido e que ainda não vimos refletido, e penso que já há, por exemplo, recentemente, em julho de 2019, a União Europeia já tem uma diretiva nesse sentido, que é aproximar a licença parental e a licença do pai muito próxima à da mãe. Espanha, por exemplo, em 2021 já tem também previsto para iniciar uma licença parental de 4 meses. Temos casos da Suécia, da Islândia, em que a licença parental são de 3 meses, nós aqui referimos também, porque ambos os progenitores são importantes para o crescimento e para o acompanhamento da criança, não é? E nós temos que tentar perceber que a importância dos dois e a presença dos dois no crescimento da criança é muito importante. Temos também, recentemente, também a informação que, por exemplo, a Finlândia vai dar licenças de parentalidade iguais a pais e a mães. Portanto, também é um passo mais no sentido daquilo que nós já tínhamos defendido também na nossa petição, que se aproximassem as licenças entre pais e mães, para que, obviamente, o processo de educação fosse repartido por ambos os progenitores. Depois também aqui há algumas considerações relativamente a algumas questões que têm a ver, por exemplo, com algumas discrepâncias que eu acho que existem a nível da maternidade e da parentalidade relativamente a outros casos. Por exemplo, nós temos um exemplo de um trabalhador estudante que consegue ter, por exemplo, algumas garantias que um pai ou uma mãe não conseguem ter. E vou dar um exemplo. Por exemplo, um trabalhador estudante não é obrigado a prestar trabalho suplementar, enquanto um pai ou uma mãe, o que diz o Código de Trabalho, é que durante os primeiros 12 meses é que estão desobrigados da prestação do trabalho suplementar. Aqui também penso que haverá aqui algumas situações que deveriam ser retificadas. Também na situação das férias, que é um dos temas que também nos preocupa, é que quem tem filhos, obviamente, e que estudam e que estão na escola, a gestão das férias é muito complicado para ter férias com a família, não é? E nós também vemos que quem tem filhos não tem, digamos assim, previsto de uma forma clara no Código de Trabalho uma proteção em que tenham algumas, digamos, vantagens para retirar férias. Mais uma vez, o trabalhador estudante tem algumas garantias, quando precisa tirar férias, tem essas garantias. E aqui o pai ou a mãe não têm as mesmas garantias, eu acho que também deveriam ser dadas essas garantias. Depois também fazer aqui uma referência, porque atualmente aquilo que nós temos dos limites, e basicamente a petição era para que se procedessem aos aumentos das licenças a nível temporal, quer para o pai, quer para a mãe, porque nós atualmente a licença que existe, do nosso ponto de vista, é diminuta, ainda se nós queremos, obviamente, atingir aquilo que é o objetivo do país, que é aumentar a natalidade e inverter a curva descendente que tem vindo a acontecer. Uma mãe, por exemplo, que decida, além dos 120 ou 150 dias, ou 180, pode requerer estender a licença mais 90 dias. Pode. Agora, o que está previsto é que, ao estender por mais 90 dias, vai ter um corte do seu subsídio e vai passar a receber apenas 25% daquilo que é a remuneração de referência. E eu acho que também aqui, isto é uma discrepância e não consigo entender muito bem isto, e acho que se podia mudar um bocadinho e permitir, com o aumento quer do tempo, quer das percentagens da remuneração relativa. Por exemplo, se uma mãe
por algum motivo, e infelizmente isso acontece muito, há mães que após o parto sofrem de depressões pós-parto, não é? E conseguir estar em casa por uma questão médica consegue receber muito mais do que receberia se fosse requerer a extensão da licença de maternidade por mais 90 dias. Quer dizer, ao se requerer a extensão da licença, passará mais 90 dias e passará a receber 25% do valor de referência, enquanto se ficar de baixa recebe muito mais. E eu acho que aqui também ficamos todos a perder, porque também se perde a nível dos impostos que deveriam de entrar e não entram. Relativamente a isto também, e sendo conexo, também tínhamos feito uma petição relativamente ao cumprimento de horários de trabalho, que também é um tema que nos preocupa, porque o alargamento hoje em dia dos tempos de trabalho, a desregulação dos tempos de trabalho, dificultam e muito depois a tomada de posição dos trabalhadores quando querem ser pais e mães. E isto aqui também é um contrassenso, porque nós verificamos, e há várias notícias que dão conta disso, por exemplo, que em 2018 houveram 221 milhões de horas extraordinárias realizadas e 820 milhões que deveriam ter sido pagos em horas e que não foram, não é? E isto, partimos aqui um exemplo, por exemplo, as horas extras não pagas correspondiam a 64 mil postos de trabalho. Se as pessoas trabalham, eu entendo que todo o trabalho efetuado deve ser pago. E aqui, não havendo um controle efetivo dos tempos de trabalho, obviamente o Estado vai ser lesado, porque o não pagamento das horas extraordinárias tem obviamente impactos nas contribuições que deveriam entrar e não entram. E isto depois ainda mais caricato é quando nós temos, infelizmente, também dados que o burnout nos trabalhadores tem vindo, infelizmente, a aumentar nos últimos anos. E depois temos aqui uma situação que é, as pessoas trabalham demais, trabalham bem mais daquilo que é o seu período normal de trabalho, não são, digamos assim, compensadas monetariamente por aquilo que efetuam, pelo trabalho que efetuam, e depois, quando entram nestes estágios de depressão e de burnout, as empresas ainda conseguem transferir a responsabilidade do pagamento dessa baixa para a Segurança Social. O que eu entendo é que deveria de haver um controle mais efetivo dos controles de tempo de trabalho. Aliás, também há uma normativa europeia nesse sentido, também efetivamente em Espanha o ano passado também foi, digamos assim, aprovada uma normativa para que efetivamente as empresas começassem a registar efetivamente os tempos de trabalho. Isto porque se nós conseguíssemos que todas as empresas pagassem o trabalho extraordinário e, respectivamente, os impostos devidos por esse imposto, transferir parte deste valor que entraria para podermos, digamos assim, compensar o aumento das licenças de maternidade e o aumento das comparticipações dos valores de referência. E penso que são estas situações, para agora, que assim que me apraz dizer. Muito obrigado. Ultrapassou um bocado de tempo, mas não há problema nenhum. De facto, este tema é para todos nós muito importante, é algo que une todos os partidos, todos os grupos parlamentares e todos os deputados, que é o combate à quebra da natalidade em Portugal, que já se verifica há uns anos. E para nós é muito importante porque, segundo as estatísticas, em 2050 Portugal terá pouco mais que 8 milhões de habitantes e perderá mais de 20% da população e urge ouvirmos também para encontrar mais soluções e por isso é muito oportuna esta audição. Eu passava a palavra aos nossos grupos parlamentares, Partido Socialista, a sua deputada Cristina Sousa. Muito obrigada, Sr. Deputado. Cumprimentar os peticionários, dizer-lhes que é realmente muito importante tê-los na Casa da Democracia, porque realmente é aqui que se debatem estes assuntos. Concordar com aquilo que o meu colega do PSD acabou de dizer, efetivamente, Sr. Deputado, disse muito bem, é um problema que preocupa o país, este problema da natalidade e da baixa de natalidade, e que temos que reverter a todo o custo e o mais rapidamente possível. Dizer-vos também que é uma preocupação do Partido Socialista este aumento da natalidade
e isso está plasmado, inclusive, nas medidas que o próprio Governo tem já também neste apoio à natalidade para 2020. E eu realçava aqui algumas delas, como, por exemplo, a importância que dá cada vez mais o pai e a mãe poderem usufruir daquilo que é o nascimento de um filho, da importância que é realmente o nascimento de um filho, e assim a licença obrigatória do pai passar de 15 para 20 dias obrigatórios, realmente é extremamente importante. Envolver também cada vez mais o pai nesta licença de parentalidade. Depois também o complemento de apoio às creches, que para todas as famílias num segundo filho e com filhos com mais, no segundo ou mais filhos até aos 3 anos de idade, haver realmente este complemento de apoio à creche, haver também aqui esta retaguarda, que é importante quando as famílias têm que tomar uma decisão de quando querem ter filhos e quantos filhos querem ter. A criação de vagas, de 4.500 vagas em creche, isso é um problema que também está patente, principalmente nas grandes cidades, Lisboa, Porto, Setúbal, e que, por vezes, era também um handicap para que as famílias e os casais decidissem não ter os filhos que queriam no momento que os queriam, porque não tinham, efetivamente, esta retaguarda. Isso está também previsto para este ano de 2020. Depois também aqui algo muito importante, o pagamento a 100% das baixas por assistência médica, que até há bem pouco tempo eram pagas a 65%, neste momento passarão a ser pagas a 100%, no caso dos filhos que tenham acidentes ou doenças crónicas, como doenças oncológicas, por exemplo. Também aqui uma medida importante, que eu realçava também, o aumento da majoração da dedução do IRS para as famílias com crianças até 3 anos a partir do segundo filho. Por tudo isto são sinais que eu gostava de reforçar que, efetivamente, este Governo tem e decidiu já tomar para o ano de 2020. Efetivamente, diz aqui em determinado momento da sua petição de que o caminho faz caminhando, e efetivamente é assim, o caminho faz caminhando. Cada vez mais aquilo que temos que tentar fazer é os direitos de parentalidade, efetivamente, serem os direitos da criança, e a criança tem, efetivamente, o direito de ter o pai e a mãe na sua vida e presentes ao longo da sua vida, e isso é, efetivamente, importante garantir, mas são passos que são dados, passos que têm que ser dados de uma forma sustentada, são pequenos passos, nada se faz de um dia para o outro, e, efetivamente, o Partido Socialista está cada vez mais empenhado em trabalhar estas questões e em trazer e continuar a ter na ordem do dia esta questão da natalidade e da importância que temos em dar a volta a este problema, que não é um problema só de Portugal. Como sabem, efetivamente, é um problema da Europa e que nos começa a preocupar cada vez mais. Mas, e para concluir, dizer que realmente é de todo pretendente e pertinente esta petição. No entanto, há passos que têm que ser dados realmente de uma forma muito, muito sustentada, e o Partido Socialista, efetivamente, está atento a todas estas preocupações. Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Firmino Marques, do Partido Social Democrata. Muito obrigado, Sr. Presidente em exercício, Srs. Deputados e Srs. Peticionários. Um agradecimento, de facto, por este movimento e por esta preocupação comum. A questão da natalidade não é só uma questão de quem governa, é uma questão societária dos partidos políticos, é das instituições, é de todos, sem exceção. E, de facto, há um reconhecimento que há muito por fazer, embora nas questões associadas ao tratamento laboral se tenha progredido alguma coisa em defesa das leis da parentalidade, atribuir ao pai e à mãe tempo para a família, sobretudo a quando do nascimento de um filho, mas eu iria a montante desta situação e aquilo que se torna absolutamente necessário e insufismável, que a falta de lugares para acolher os nossos filhos quando não temos capacidade em termos familiares de dar resposta, ou de gerar resposta, como até aqui há bem pouco tempo. Os pais eram um suporte fantástico dos núcleos familiares, acolhiam, atendiam os netos, faziam uma espécie de serviço de berçário. Hoje isso, infelizmente, já não acontece por via
daquilo que o século XXI nos trouxe, a rapidez em tudo, e naturalmente falta parar para programar, de facto, o que é necessário a ser adoptada. Cristina Sousa referiu muito bem a questão das dificuldades de lugares em berçário em 3 grandes cidades, Lisboa, Porto, Setúbal, eu acrescentaria, e vou particularizar, o Distrito de Braga também, de onde eu tenho a minha origem, e de facto o que me incomoda naturalmente os casais jovens. Eu tenho também 2 filhas e que também têm as mesmas questões que todos os outros jovens têm para a constituição de núcleos familiares, tem a ver com o planeamento. Falou-se do planeamento, um casal quando se assume e quer ter um filho, o Estado agradece naturalmente, senão não vamos ter contribuintes ativos para garantir as nossas reformas. É absolutamente obrigatório planear a questão da natalidade e não estar à espera que os imigrantes reforcem a natalidade. Nós acolhemos-los e sabemos acolher melhor do que ninguém, mas temos que criar condições de base, de facto, também para que os casais jovens possam fazer o planeamento da sua família. Quando nós assistimos ao facto de muitos casais registarem os nomes dos filhos que ainda não nasceram nos berçários para ganhar um lugar, quer dizer que falta muito por fazer ainda. Não há garantias em termos de resposta pública ou apoiada pelo Estado nas instituições que se dedicam ao acolhimento de crianças, sobretudo nas idades dos 0 aos 3 anos, nos berçários. De facto, é preciso dar garantia aos casais que, quando os seus filhos nascerem, vão ter um lugar de acolhimento numa instituição credível que possa acolher os seus filhos. Isso não acontece hoje, infelizmente. E quando assistimos, de facto, eu diria que, portanto, a momentos de grande desassossego, quer do pai, quer da mãe, porque não tem onde colocar o seu filho. Não encontrou porque está tudo esgotado. E algumas instituições aceitam um registro de crianças que ainda não nasceram. Portanto, isto não é planeamento, de facto. É preciso planear, calcionar e garantir, de facto, lugar para as nossas crianças, dando a natural sustentabilidade que os casais precisam para viver com qualidade, que é o que se pede também. O reforço da natalidade, mas com qualidade de vida. Quanto às questões dos direitos, bastará tão só nós acompanharmos as normas e diretivas europeias no sentido de equilibrarmos por cima, eu diria que com qualidade, aquilo que deve ser dado como condições mínimas e de qualidade aos casais, quer seja homem, quer seja mulher, e obviamente as prerrogativas de proteção na doença e naturalmente nos primeiros meses de nascimento têm de ser um dado irrefutável de garantia para os casais jovens. De maneira que eu felicito o esforço que a sociedade civil também faz neste capítulo, no sentido de aumentarmos os índices de preocupação que nos devem merecer uma questão tão importante como a natalidade no nosso país. Muito obrigado por isso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Por fim, em função do que foi dito pelos senhores deputados, ou algo que queiram mais salientar, daria também a palavra aos senhores peticionários para uma intervenção final, individual ou global, de 10 minutos. Rui Jorge Lima Vieiro. Senhores deputados e membros da Comissão, no fundo, o que aqui se expõe nesta apresentação, de facto, é uma necessidade imperiosa que nós achamos, como pais e como titulares de família e já com jovens adultos também a tentar constituir as suas famílias, uma necessidade de um imperativo nacional, entenda-se isto, para a questão da natalidade. E, de facto, todas as medidas que aqui foram explanadas, até pelas que estão a ser feitas, e nomeadamente essa da 100% do apoio, 100% ao apoio a quantos têm de baixa, é fundamental. Mas pelo menos do meu entendimento, e penso que também de todos, que é necessário uma revolução na natalidade. É preciso que as famílias, as mulheres, os homens, sintam que há uma vantagem para ter as crianças, como imperativo. Nós sabemos que não é só pelas vantagens que as pessoas têm filhos. Há uma mutação, uma mudança na sociedade em geral,
em que os filhos são considerados muitas vezes encargos, de situações que impedem o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento profissional. Mas a nós não nos cabe individualizar essas situações. O que cabe é ao Estado e à sociedade em geral propor medidas para que nós possamos, em 2050, de facto, estabilizarmos a nossa população. Com medidas que já foram ocorridas noutras décadas, como, por exemplo, o caso francês, que terá virtudes e defeitos, mas que, neste momento, a França apresenta um superávit populacional. Há outros países que têm implicado, ou seja, é necessário. E depois a outra questão é, primeiro, as medidas. Ou seja, as mães e os pais têm que estar períodos longos, até aos 3 anos, com as crianças em casa. E esse custo, que é um custo para as empresas, que também aqui nesta petição tem muito a ver, esse custo tem que ser suportado pelas empresas e pela sociedade em geral, de forma a que seja uma missão coletiva. Porque as empresas, infelizmente, a prática que nós sabemos é que as mulheres em particular, e eu sou homem, mas as mulheres em particular e as famílias por arrasto, são muito prejudicadas no setor privado, nos seus direitos. É uma prática generalizada, se calhar muito mais subterrânea, muito mais escondida do que na prática da verdade. Nós estamos dentro da instituição e nós sabemos que as pessoas, realmente, ter um filho é um risco profissional para a mulher, na sua progressão, e isso tem que ser combatido, isso tem que ser tratado e tem que haver vantagens, sejam legais, seja como for, como imperativo nacional de termos mais crianças, porque senão vai ser difícil fazer essas opções. Obrigado. Assim, o Rui já referiu quase tudo e não há muito mais a acrescentar. Eu queria só deixar 2 notas também, porque paralelamente a esta petição, como eu falei há pouco, havia uma petição que nós tínhamos criado também por causa do cumprimento dos horários de trabalho e dignificar um bocadinho também aquilo que é o dia-a-dia dos trabalhadores. E há aqui 2 questões que para nós também acho que são importantes, que têm a ver precisamente com isto de nós protegermos as famílias e criarmos na sociedade, obviamente aqui um conforto que as pessoas sintam em eu vou ser mãe, mas não vou ser penalizado por ser mãe. E vou dar 2 casos, que são os casos dos trabalhadores com famílias numerosas e a monoparentalidade, que são 2 casos que eu também acho que têm sido um bocadinho esquecidos e que deveriam ter alguns direitos reforçados. Eu sou pai recente, sou pai há 2 anos, e obviamente que eu, a partir do momento que fui pai, consegui percepcionar com outros olhos aquilo que é a realidade de uma mulher quando nasce um filho e das tarefas que ela tem que fazer diariamente para além do seu trabalho, de cuidar do filho. Por isso, se uma mulher com um filho já é super complicado, a pessoa tem que acordar durante a noite várias vezes para amamentar, para mudar a fralda, porque o bebê chora. Quando acorda de manhã, a mulher, por norma, está exausta daquilo que passou durante a noite. Se tiver 2, 3, 4 filhos, tem que acordar às 6 da manhã, preparar as mochilas, dar banho, pôr a comida. Quer dizer, uma pessoa destas, quando chega às 8h30 da manhã e vai entrar no seu local de trabalho, eu diria que essa pessoa já está esgotada por tudo o que passou. E eu acho que era importante proteger estas famílias, quer a monoparentalidade, quer famílias numerosas, de alguma forma que as libertassem, e aqui nesta petição também se falaria disso, e falamos disso, em haver uma redução diária do seu horário de trabalho, para permitir que efetivamente estas pessoas pudessem descansar daquilo que é uma... Está aprovado, as mulheres que são mães trabalham 2 vezes, porque trabalham no seu local de trabalho habitual, depois chegam a casa, têm as tarefas quase todas para fazer. Por isso é que também quando nós pedimos que haja uma equiparação àquilo que é a licença dos pais e a licença das mães, é para permitir que os pais também comecem a ter uma envolvência maior naquilo que são as tarefas de educação dos filhos, para libertar também as esposas daquilo que é o stress, digamos assim, e daquilo que é o seu trabalho diário de cuidar de um filho, de 2 ou de 3. E eu acho que estas questões deveriam ser acauteladas de alguma forma, porque eu falo por mim e senti isso na pele recentemente. Com um filho é difícil, não quero imaginar com 4 ou com 5. Estas realidades às vezes passam-nos um bocadinho ao lado, e era importante também precavermos aqui, deixarmos alguma salvaguarda para estas situações. Muito obrigado. De facto, foi considero muito importante o tema e, portanto, foi importante a vossa audição, apesar, como disse, não cumprir aqui o
o requisito mínimo das assinaturas e, portanto, agora a petição seguirá os seus trâmites normais e com certeza que acompanharão também no site da Assembleia esta discussão. A todos, muito obrigado, Srs. Deputados. E nós estamos no limite do tempo de começar agora o plenário. Muito obrigado.